Esta classe vidreira, posso tirar? Eu julgo que podemos ir fazendo isso alternadamente. Também eu o farei. E obrigado por ter feito. Sim. Bom, primeira questão. É muito gosto de estar aqui convosco. Estou com uma grande nostalgia, um sentimento de nostalgia, porque há muitos anos eu cheguei a ser professor aqui nesta escola. E depois mais tarde noutras escolas, e tenho saudades, digamos assim, de ter assim um auditório à minha frente. Isso é a primeira coisa que vos queria dizer. Bom, sobre as causas do imediatas, digamos, do 18 de janeiro, bom, há uma coisa que eu vos aconselho, e desculpem-me eu estar armado em paternalista, não é bem a questão, é que desconfiem de tudo aquilo que vos digam. Sejam críticos, não aceitem tudo assim, de qualquer maneira. Investiguem, sejam críticos. Porque, mesmo sobre o 18 de janeiro, há as mais variadas interpretações, desde aqueles que negam a validade do movimento até aqueles que aceitam de uma forma pouco consistente, sem saber exatamente porquê. Bom, portanto, é um papel ativo vosso que eu me atrevo a querer que surja, não é? Bom, sobre as causas imediatas do movimento do 18 de janeiro, eu tenho a minha interpretação, desconfiem dela também, mas a minha interpretação é a seguinte: o poder político na altura estava em vigor, portanto Salazar tinha tomado posse e portanto estava a consolidar o poder dele, e havia estruturas organizadas das classes trabalhadoras, que são os sindicatos. Os sindicatos que, em princípio, lutam pelos salários, pelas condições de trabalho e tal, em negociação com os empresários, com os patrões. Ora bem, o Salazar tinha publicado uma coisa que é o Estatuto do Trabalho Nacional, que anulava, em grande parte, bom, para já, os sindicatos que existiam eram extintos e eram criados novos sindicatos, com novos dirigentes, com novas equipes, que o poder político admitisse, porque estavam sujeitos à admissão dessas equipes. Portanto, era neutralizado o poder de reivindicação dos trabalhadores. Isso é uma causa importante, do meu ponto de vista. Continuem a desconfiar, informem-se. Mas a minha versão, neste ponto, é isto. Mas há outra coisa ainda que vem precipitar as questões. É que, pouco tempo antes do 18 de janeiro de 1934, os salários dos trabalhadores são reduzidos. De repente, eles que já tinham salários tão baixos, ainda acabam por ter salários menores. Porque a pretexto da introdução de uma taxa que é para o Fundo de Desemprego. 2%. Fundo de Desemprego. Ora bem, o Fundo de Desemprego, em vez de ser, digo eu, retirado dos lucros que as empresas pudessem ter, são retirados dos salários dos trabalhadores. Portanto, de repente, vêm-se com menos dinheiro em casa para resolver os problemas do cotidiano. E eu penso que essa é uma forte razão para que a indignação que as pessoas sentem se tenha transformado num movimento reivindicativo. Ora bem, esse movimento reivindicativo tem, novamente, a minha interpretação, continuo a desconfiar, duas componentes. Uma era uma greve geral dos trabalhadores. Para quê? Para que o Salazar e o poder político anulassem o Estatuto de Trabalho. Pronto. Repusessem os sindicatos livres e continuasse a existir poder reivindicativo organizado dos trabalhadores. Portanto, através da greve, havia a ideia que talvez pudesse, uma greve geral, talvez pudesse forçar o Salazar, enfim, a sua equipe, a anular o Estatuto. Essa é uma das componentes do 18 de janeiro. Mas há uma outra componente. Portanto, esta componente que eu estou a dizer, que era tentar, através da greve, que o poder político anulasse o Estatuto do Trabalho Nacional e os sindicatos. Que anulasse a legislação que acabava com os sindicatos. Havia uma outra componente. Bom, esta componente que eu estou a dizer é sobretudo pela via dos anarcossindicalistas. Um palavrão que depois alguns talvez já saibam o que é que significa, mas pronto, anarcossindicalista. Mas havia uma outra tendência, que é a tendência de uma chamada intersindical. A intersindical era influenciada sobretudo por comunistas, que já estavam organizados à altura, inspirados por aquilo que tinha acontecido na Rússia, por aí fora. E esses tinham outra ideia,
não era forçar o Salazar a simplesmente a deitar para o lixo o estatuto, era derrubar o Salazar, era criar um novo poder político, não era só uma questão sindical, era uma questão política também. E esses que tinham esta tendência política são aqueles que, do meu ponto de vista, fazem os acontecimentos aqui na Marinha Grande. Porque os acontecimentos aqui na Marinha Grande têm um caráter de violência política, digamos assim, que ultrapassam a questão da greve. É outra coisa. Bom, causas imediatas, portanto, do 18 de janeiro aqui na Marinha, é sobretudo a preponderância de uma determinada tendência do movimento que vai mais além do que apenas tentar repor os salários e tentar anular o estatuto, mas sim derrubar o poder político que estava em vigor. Só um pequeno à parte. Este poder político, em 1934, não é só posto em causa pelos trabalhadores que estão a ser afetados nos salários e tudo mais. Há uma outra entidade que todos conhecem, que é o Fernando Pessoa, poeta. Ora bem, o Fernando Pessoa, em 36, ou 37, agora aqui, é pouco depois de 34, em 36, quando em 36, o Fernando Pessoa, que no início, quando o Salazar vai para o poder, o Fernando Pessoa pensou que, bom, vem aqui um homem que vem pôr ordem nisto. Porquê? Porque tinha havido a Primeira República, e havia uma enorme confusão, havia económica, política, social e tudo. E o Fernando Pessoa, como muita gente, se calhar da altura, pensou que vem um homem que se calhar vem pôr, arrumar a casa e tornar a vida aqui em Portugal mais fácil para toda a gente, mais adequada. E acreditou nisso. Até que em 36, ou em 36 ou 37, 2 anos depois do que tinha acontecido aqui na Marinha Grande, ele desilude-se em relação ao Salazar e publica nos jornais da altura um protesto relativamente àquilo que era um diploma que foi aprovado para a Assembleia Nacional da altura, que tornava ilegais todas as associações secretas. E, portanto, as associações secretas eram, as pessoas que participassem nessas associações secretas eram presas e por aí. Então, eu vou já acabar. Uhum. Olha, eu ia pedir, peço desculpa. Ó João, nós não temos som aqui. Atenção. Portanto, aquilo que eu queria dizer para acabar é que não são os trabalhadores que na altura se estão indignados. São também pessoas como o próprio Fernando Pessoa, de quem se calhar nós temos às vezes uma ideia um pouco segura, pensa-se que ele é apenas um poeta, não é? Era uma pessoa com uma outra racionalidade. Bom, muito obrigado.